Graça e paz, bom dia, seja bem-vindo ao canal Voz de Sião e este é o Despertar em Sião, é o nosso devocional de todas as manhãs. Eu sou o pastor Fábio Rabelo e trago aqui para você uma palavra abençoada nesta manhã. Aqui no Despertar em Sião você vai receber a ministração da palavra de Deus que vai edificar e fortalecer sua fé e transformar a sua vida e preparar você para que você tenha um dia aí abençoado. É uma grande alegria, né? Poder começar um novo ano, um novo tempo, declarando a palavra profética que Deus ele nos entregou para esse ano. 2026, ele é o ano do alinhamento. Essa é a palavra do Senhor para nós e eu creio que será a palavra do Senhor para você também que está nos acompanhando aqui. 2026, um ano do alinhamento, alinhamento com a vontade de Deus. E eu tenho uma palavra aqui muito especial para compartilhar com vocês nessa manhã. Está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa ela é poderosa, especialmente nesse momento, de transição, de virada de ano, de novos começos. A palavra do Senhor para nós no ano passado, em 2025, foi o ano da oportunidade. E é importante que antes de olharmos para frente, nós precisamos olhar para trás com gratidão. Olhar para 2025 e de ver, que foi o ano da oportunidade. O Senhor abriu portas, o Senhor gerou encontros, Ele liberou chances, Ele colocou oportunidade diante de nós. E agora, diante de Deus, a pergunta não é se Ele foi fiel, porque Ele sempre é fiel, mas o que nós fizemos com aquilo que Ele nos confiou. Então essa é a pergunta que nós temos que colocar diante do Senhor. Não é se Ele foi fiel, mas o que nós fizemos com o que Ele nos confiou em 2025. Talvez você aproveitou aí as oportunidades que Deus deu. Talvez outras ficaram pelo caminho. E está tudo bem, a gente reconhecer isso diante do Senhor. Porque avaliar não é se culpar. Quando a gente faz uma autoanálise, uma autoavaliação das oportunidades que Deus nos deu, se nós desperdiçamos algumas, se nós fomos negligentes, o que aconteceu que nós não vivemos as promessas de Deus no ano passado. Avaliar não é se culpar, mas sim avaliar é se alinhar com a vontade de Deus, é ver o que a gente errou, é ver as oportunidades que deixamos passar, para que agora em 2026 a gente possa desfrutar do melhor que Deus tem para nós, alinhados com a sua vontade. A gratidão, ela nos prepara para o próximo nível. Então a gente tem que olhar para o passado e ver o que o Senhor realizou na nossa vida, as bênçãos que Ele liberou sobre nós, as oportunidades que Ele colocou diante de cada um de nós. Então, quando nós somos gratos, Deus vai nos preparar para um próximo nível. E esse ano de 2026, com certeza, eu quero declarar sobre a sua vida, vai ser um ano que você vai estar num novo nível, que você vai viver promessas que Deus te fez e que, alinhado com a vontade dele, elas irão se cumprir neste ano de 2026. Então a gratidão ela nos prepara para um novo nível. E é uma honra, É uma honra a gente poder viver as promessas de Deus na nossa vida. Quem não honra o que Deus fez ontem, por isso que é importante a gente ser grato por aquilo que nós vivemos, as bênçãos que recebemos. Então quem não honra o que Deus fez ontem dificilmente está pronto, preparado para o que Ele fará amanhã. Então a gente precisa ser grato. E se a gente realmente quer viver um 2026 próspero, sobrenatural, frutífero, alinhado com a vontade de Deus, a gente precisa primeiro começar esse ano de 2026 com um alinhamento que venha do coração. O alinhamento ele começa primeiro no coração.
Então a palavra do Senhor, lá em Provérbios 3, versículo 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie ou não se estribe no seu próprio entendimento. Então esse é o primeiro passo para viver um ano de 2026 diferente, alinhado com a vontade de Deus, é confiar no Senhor de todo o coração. Por quê? Porque o alinhamento ele começa no coração. Alinhamento ele não começa na agenda, ele começa no coração. Ele não começa fora, ele começa dentro. Muitas vezes nós queremos que Deus alinhe circunstâncias, mas ele primeiro ele quer alinhar nossas motivações, nossas decisões e prioridades. Às vezes a gente quer que Deus mude as coisas fora, mas primeiro ele quer mudar dentro de nós. Motivações erradas, muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, nós invertemos as prioridades. Então Deus quer que primeiro a gente se alinhe dentro, no coração. Então o alinhamento ele começa dentro, ele começa no nosso coração. Talvez 2025 revelou áreas desalinhadas na sua vida. A vida espiritual, pode ter sido um ano que você esteve um pouco distante do Senhor, não priorizou a sua vida espiritual, não priorizou a sua vida com Deus. Então Deus está te chamando a alinhar isso, a voltar para o Senhor, a voltar para o altar, a voltar, a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, voltar para a palavra, voltar para a oração, voltar para a comunhão da igreja. Enfim, é necessário alinhar a vida espiritual. Por isso que o Senhor diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos alinhar isso, alinhar a nossa vida espiritual, alinhar a nossa vida espiritual, com a vontade de Deus, com os princípios do reino. Nós precisamos também alinhar nossos relacionamentos, seja no casamento, na vida familiar, no trabalho, as nossas amizades. Precisamos reavaliar as pessoas que andam ao nosso lado e avaliar como estão o nosso relacionamento com as pessoas que nos rodeiam. Realinhar as nossas finanças, nossa vida financeira. Como é que está a nossa vida financeira? Será que precisamos fazer um ajuste melhor nos gastos? Enfim, ajustar a nossa vida financeira, porque muitas vezes Deus quer te abençoar mais, mas se a gente não tem, se você não tiver um controle, se você não tiver uma organização financeira, muitas vezes deixa de desfrutar do melhor que Deus tem. Nós precisamos também realinhar, talvez você precise realinhar as suas emoções, como é que está o seu coração, as suas emoções, como você tem lidado com as situações. Muitas pessoas andam hoje ansiosas, preocupadas, tantas síndromes do pânico, enfim, tantas coisas que têm perturbado a mente das pessoas, alterado as emoções, a forma de reagir, a forma de falar, enfim, como é que estão as suas emoções? Elas estão precisando ser alinhadas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. As nossas escolhas, como estão as suas escolhas, como estão os caminhos que você tem tomado. Enfim, tudo isso precisa ser avaliado, se realmente você quer viver um ano de 2026 abençoado, próspero, frutífero. A Bíblia diz lá em Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Então é necessário a gente permitir que o Espírito Santo sonde a nossa vida e nos mostre o que está desalinhado. Então esse é o espírito do alinhamento, é permitir que Deus ajuste aquilo que saiu do eixo. Uma vida desalinhada, até pode ser que ande, mas anda com desgaste, vai andar com cansaço, vai andar com frustração desnecessária. Então nós precisamos, é mais fácil, é mais leve andar com o Senhor, andar no caminho do Senhor, andar sendo guiado pelo Espírito Santo. Com certeza é melhor, com certeza é mais leve. Por isso que o Senhor disse que o fardo dele é suave, o seu jugo é suave, o fardo é leve. Então é melhor uma vida com Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo. E qual o caminho? Então qual será o caminho para um 2026 diferente? O Provérbios 3, ele continua dizendo, lá no versículo 5 e 6, diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, ou seja, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhecer Deus em todos os caminhos é mais do que orar. Nós precisamos orar, mas é necessário que a gente ore e também submeta
ao Senhor as nossas decisões. É viver por princípios. É ouvir antes de agir. Então nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Orar, mas submeter ao Senhor as nossas decisões. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. É viver por princípios e não por impulso, não por desejo, não por emoção. É ouvir antes de agir. É avaliar cada situação de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Quando fazemos isso, a promessa vai se cumprir lá no Provérbio 3, versículo 6 diz assim: e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, quando nós reconhecemos o Senhor em tudo, quando nós submetemos a nossa vida ao Senhor, pedimos a direção do Espírito Santo, Ele vai endireitar as nossas veredas, Ele vai endireitar o seu caminho, Ele vai te conduzir a viver uma vida abençoada. E o que é que isso significa? Significa que Ele vai te dar direção clara, que você vai ter uma direção clara para caminhar, que você vai dar passos firmes, que você vai frutificar de uma forma constante, que você vai prosperar com propósito. 2026 não será apenas um ano novo no calendário, ele será o ano de um posicionamento espiritual na sua vida. Talvez você precise, para viver esse ano extraordinário, este ano próspero e frutífero, reorganizar suas prioridades. Então avalie suas prioridades. Talvez seja necessário retomar a sua vida devocional, se aproximar de Deus, da palavra novamente, de ler a palavra, de orar, de buscar mais o Senhor, alinhar sua casa, alinhar sua família, os seus relacionamentos, de ter tempo de qualidade, alinhar a sua vida financeira, planejar a sua vida financeira, evitar gastos desnecessários, ter uma reserva. Talvez seja um ano que Deus quer abrir portas na sua vida, que quer fazer você prosperar ainda mais. Então é necessário esse alinhamento, alinhar o seu chamado. Deus tem um chamado na sua vida. Talvez esse ano de 2025 você se afastou do seu chamado, você deixou de cumprir a vontade de Deus, aquilo que Ele quer fazer em você e por meio de você. Então Deus te chama nesse 2026 para se alinhar à vontade dEle. Por quê? Porque o alinhamento gera fluidez, alinhamento gera avanço, alinhamento gera frutos que permanecem. Eu quero aqui declarar uma palavra profética sobre a sua vida para este ano de 2026. Eu quero declarar sobre você que 2026 seja um ano de caminhos endireitados, um ano de decisões guiadas pelo Espírito Santo. Eu quero declarar aqui sobre a sua vida que vai ser um ano sobrenatural, um ano frutífero, um ano próspero, que você não apenas avance, mas que você avance alinhado com a vontade de Deus. Amém? Então eu quero declarar isso sobre a sua vida, quero orar com você agora, orar por você e com você, declarando aqui que será esse ano de 2026 um novo tempo na sua vida, um ano com propósito, um ano de alinhamento com a vontade de Deus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que vivemos até aqui, te agradecemos pelo ano de 2025, pelas oportunidades que o Senhor nos deu. Nós queremos aqui te agradecer por tudo. Oh Deus, obrigado pelas oportunidades, obrigado pelos livramentos e pelos aprendizados. Entramos em 2026 com um coração humilde, pedindo: alinha, Senhor, os nossos caminhos à Tua vontade. Endireita, Senhor, as nossas veredas. Corrige o que precisa ser corrigido. Fortalece o que precisa ser fortalecido. Nós declaramos que este será o ano do alinhamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, eu peço também aqui que o Senhor abençoe esta pessoa que me acompanha. Oh Deus, que está iniciando o dia aqui em Tua presença. Senhor, aguarde, a proteja, encha da Tua paz, da Tua alegria, que ela prospere nesse dia, que ela esteja alinhada com a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como é bom, né? Começar o dia, começar a nossa jornada aqui pela manhã, no nosso despertar em Sião, ouvindo a palavra de Deus. E eu quero pedir, se essa mensagem ela tocou o seu coração, se Deus falou com você, e você entende que há alguém que você conhece que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com ela essa mensagem. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração e, se possível, se inscreve no nosso canal para que todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, você seja avisado
de que tem vídeo novo aqui no nosso canal para você estar sempre sendo edificado pela palavra de Deus. Até a próxima, até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.